Programa Palavra de Fé, um oferecimento Melani Produções, fotos, filmagens e álbuns de luxo. A paz do Senhor a todos os nossos irmãos do programa Palavra de Fé. Estamos chegando mais uma vez para abençoar sua vida, para compartilhar com você da Palavra de Deus. E ela tem potencial de mudar a direção, o rumo da sua vida. Hoje eu quero falar sobre tesouros em vasos de barro. Essa mensagem, ela é muito linda e ela tem uma mensagem que vai lhe influenciar sobremaneira. Então, dá-me o privilégio da sua audiência e Deus falará com você. Vamos fazer uma leitura em 2 Coríntios, capítulo 4, no versículo 6 a seguir. Olha o que está escrito, 2 Coríntios, capítulo 4, verso 6. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Verso 7 é da onde vou tirar o tema desta mensagem. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Baseado nesses versículos, nesse capítulo que eu acabei de tirar 2 versículos dele, eu quero compartilhar-lhes uma palavra que tem como o seguinte tema: tesouros em vasos de barro. Tesouros em vasos de barro. A bem da verdade, quem conhece a Bíblia, estuda ela com minúcias, com detalhes, vai compreender que tanto 1 Coríntios como 2 Coríntios, Paulo está nos ensinando muitas verdades, doutrinas maravilhosas, importantíssimas para a igreja hoje, estão nessas 2 cartas escritas aos Coríntios. Porém, o pano de fundo da história é uma defesa de Paulo contra aquelas pessoas que criticavam. Ele as identifica como os falsos apóstolos e mesmo, em alguns momentos, os falsos irmãos. Isso significa dizer que existe falso apóstolo e falsos irmãos. Existem os verdadeiros, identificados com a verdade, mas existem os falsos irmãos, e era justamente esse grupo que fazia Paulo sofrer muito, que deu muito trabalho para o apóstolo São Paulo, que estava sempre criticando e colocando obstáculo no seu ministério. Mas ele vai fazer uma defesa muito importante dentro desse capítulo, mostrando que o assunto dele era Jesus. Jesus Cristo é o assunto do ministério de Paulo, e ele mostra isso claramente. Mas como aqui a mensagem é dinâmica, eu preciso ir ao ponto. Os versículos que eu li vai mostrar, dentro de uma linguagem de figura, Paulo nos ensinando uma verdade essencial. E eu quero que você preste atenção para você compreender como que é interessante a Bíblia. O versículo 6, ele vai dizer que Deus, que faz com que as pessoas saiam das trevas e venham para a luz, isso significa dizer que Deus tira as pessoas do pecado,
Quando a gente usa essa linguagem trevas, a gente está falando de pessoas que moram no pecado, que está envolvida com o pecado, que está fazendo aquilo que não agrada a Deus. Isso é viver nas trevas. Mas Deus tira o homem das trevas e traz para a luz. O versículo diz: porque Deus disse que das trevas resplandecesse a luz. É quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Eu explico o que Paulo está aqui ensinando. Ele está dizendo que a bênção de ter a nossa mente iluminada leva-nos a compreender coisas que nós não compreendíamos. Mais que isso, coisas que a gente não valorizava, que a gente não dava atenção. É isso. Deus resplandeceu em nossos corações. Quando a Bíblia fala de coração, está falando da nossa alma, a sede das nossas emoções. Né? Para quê? Qual era o propósito? Para a iluminação do conhecimento da glória de Deus refletido na face de Cristo. Então, o que Jesus fez na terra, quando aqui veio, fazendo tudo o que fez, dando-nos o privilégio de sermos salvos, é a oportunidade de Deus de estar oportunizando em nossas vidas o Evangelho. E a partir daí, um corpo mortal, que até então era um instrumento do pecado, se transforma num vaso. Ele vai usar uma linguagem de figura e eu quero explorá-la. Né? Deus transforma essa pessoa num vaso, e num vaso precioso. Só que aí ele vai usar uma linguagem muito interessante que a gente quer explorar. Veja, o verso 7. Temos, porém, esse tesouro. Primeira coisa, qual é esse tesouro? O Evangelho, a palavra de Deus, que foi iluminada em nossas vidas. Nós a recebemos. E a partir de aí, nós passamos a conter o Evangelho, que aqui na Bíblia, nessa linguagem de figura, apresenta-se como tesouro em vasos de barro. Então, o tesouro é o Evangelho. Vamos interpretar, para você compreender bem a mensagem. E o vaso de barro somos nós, é o nosso corpo. Então, em síntese, Paulo está dizendo que Deus nos deu o privilégio de sermos portadores. Qual o projeto de um vaso? Quando alguém faz um vaso, tem um propósito. Qual é? Fazer com que ele seja um recipiente para conter alguma coisa. Algo líquido ou algo sólido, não é? Porém, aqui na linguagem de figura, o que ele está falando é do Evangelho. Então, a fragilidade do barro vai mostrar o quê? No seu entendimento. O que a Bíblia pode nos ensinar com isso aqui? Quando Paulo resolve usar o vaso, e aquele mostra de que está sendo construído esse vaso, de barro, ele está querendo mostrar uma verdade. Qual é, pastor? Fragilidade. Assim como o vaso de barro é frágil, nós também somos frágeis. Daí a metáfora. Então, Paulo extasia-se diante do contraste entre o glorioso Evangelho e a dignidade, ou melhor, a indignidade da nossa fragilidade. A indignidade e fragilidade dos proclamadores do Evangelho, que somos nós. Em vez de a mensagem de salvação ser revelada mediante uma demonstração sobrenatural, a glória do Evangelho é manifestada através de homens frágeis. Eu, você, nós, os vasos de barro, contendo esse tesouro chamado Evangelho de Cristo. Eu amo isso, gosto disso, porque isso vai valorizar o potencial, não do vaso, mas do conteúdo, que é o Evangelho.
E por que ele é tão importante assim, pastor? Ora, porque é ele que muda tudo. O Evangelho, minha gente, de Jesus Cristo, é a mais poderosa arma para a recuperação do ser humano perdido. Quanta gente andava em trevas, como o versículo 6 mostra, e que hoje estão na luz. E por que saíram das trevas e hoje estão na luz? Por causa do Evangelho. É só você olhar para a sua vida, que você que já é transformado, né? O melhor exemplo é você mesmo. Você que já foi transformado, você lembra o estilo de vida que você levava? E o que você leva hoje? Eu lembro de onde eu saí. Eu sei aonde eu estava e onde eu estou. Eu sei quem eu era e quem eu sou. O que eu tinha e o que eu tenho. Isso é resultado do quê? Dos meus méritos, da minha capacidade? Nada disso. Única e exclusivamente porque esse vaso de barro recebeu o tesouro chamado Evangelho. O Evangelho de Jesus. E esse apóstolo, o tempo todo, quando ele está escrevendo, ele vai mostrar que o assunto dele era este. Porque eu nada me propus saber entre vós, né, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Então a mensagem de Paulo era esta, porque é essa que transforma, é essa que muda. A gente tem muitos profissionais que se especializaram no comportamento humano e a gente tem que admitir que eles são importantes. Eu sou aquele tipo de pessoa que acho que um psicólogo, um terapeuta, um profissional, mesmo da psiquiatria, um médico da psiquiatria, da neurologia e outras ciências que atuam para melhorar o comportamento do ser humano, são importantes. Mas, meus irmãos, o mais poderoso meio de mudar uma pessoa chama-se Jesus Cristo através do Evangelho. O alcoólatra é liberto do alcoolismo através do Evangelho. Um viciado em drogas se liberta das drogas através do Evangelho. Uma pessoa adúltera, cheia de pecado, cheio de fornicação, de prostituição, é transformado em uma pessoa diferenciada através do Evangelho. Um mentiroso, uma pessoa que vive para dar golpe, que vive para passar a perna nos outros, para fazer falcatrua, para ser bem-sucedido às custas da desgraça alheia, é transformado pelo Evangelho. Mostra para mim quem é mais eficiente nesse trato, nessa matéria de mudar pessoas do que o Evangelho. Por que eu sou pregador do Evangelho? Porque eu acredito no potencial do Evangelho. Só quando uma pessoa não é mudada pelo Evangelho, pastor? Quando a pessoa não dá crédito ao Evangelho. Porque Jesus nunca obrigou ninguém a servi-lo. Mas toda pessoa que dá atenção ao Evangelho, ele não só recebe o tesouro em um vaso frágil, que é o nosso corpo, como ele se torna portador de um tesouro, como o próprio texto diz, mas ele passa a ter uma ferramenta poderosa para mudar outras pessoas, para influenciar outras pessoas. É disso que Paulo está falando. Então veja, Deus tem poder sobre o vaso e sobre os vasos, individualmente e de forma coletivamente. Então, o vaso de barro, ele é dominado por quem? Pelo dono do tesouro, que é o Evangelho, que é Jesus. Então, nesse aspecto, a gente poderia usar uma outra linguagem da Bíblia. Eu estou falando de tesouro, que é o Evangelho, estou falando de vaso, que é nós somos o vaso de barro, e existe aí um terceiro personagem, que é o oleiro. O oleiro, que é o dono do Evangelho, que tem o poder de pegar o vaso e dar forma. A Bíblia tem uma parábola maravilhosa, né? Lá escrita no capítulo 18 de Jeremias, em que o profeta registra um oleiro trabalhando no vaso, né? E de barro, dando forma. Por isso que Paulo sente-se fraco fisicamente, mas ele tinha conhecimento e está aqui mostrando que o Senhor toma essa fraqueza, e é isso que eu quero que você compreenda. Deus tome essa fraqueza, tornando-nos capazes de revelar a glória do Evangelho aos judeus e aos gentios.
No caso aqui de 1 Coríntios, 2 Coríntios. Então nós precisamos saber que à medida de que nós somos portadores desse evangelho, nós estamos condicionados a vencer. E aí ele vai se utilizar, meus irmãos, de uma linguagem que acho que ela pode ser aproveitada principalmente para nós que estamos vivendo esse momento tão difícil. Eu não lembro de nós vivemos uma época tão complicada como esta que nós estamos vivendo de pandemia. O versículo vai continuar dizendo assim, ó: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para a excelência do poder, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então eu preciso saber que eu só sou alguma coisa porque o poder de Deus está na minha vida. Ah, isso faz uma diferença enorme. Porque quando a gente consegue entender que o que temos e o que somos não possui méritos humanos, nós colocamos por terra aquilo que só nos atrapalha, que é o orgulho, a presunção, a soberba. Quando a gente acha que a gente é muito bom, a gente está se condicionando de forma errada. Mas quando a gente tem consciência de que o que está em nós é que é bom, e que se tirar de nós a gente volta a ser ruim, a gente não vai ter espaço para quê? Para soberba. Eu conheço muita gente que começa humilde, começa a fazer um trabalho bonito, digno do Evangelho, mas é só ele perceber que ele se tornou importante, e ele é importante não é porque ele é bom, ele é importante porque o Evangelho está nele, o poder de Deus está nele. Aí ele perde a humildade. E aí começa o seu declínio. Eu conheço alguns que sobem muito rápido, mas também descem na mesma proporção que subiu. Então, por que não temos consciência de que tudo que temos não é nosso, é dele? Porque quem nos comprou foi ele. Quem pagou o preço foi ele, foi Jesus, não foi você, não foi eu. O Evangelho é pura graça. Deus nos deu o poder do Evangelho. Agora, aqui a gente precisa ver alguns paradoxos. Ele vai fazer alguns paradoxos que, assim, tem hora que eu olho para as pessoas e, sinceramente, eu fico meio preocupado porque eu não vejo isso. E eu não sou juiz. Mas o texto em si já revela. Vamos ver o que eu estou tentando mostrar. O versículo 8 ele vai dizer o seguinte: em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Paradoxal isso, né? Ele está dizendo que a gente é em tudo atribulado. E não é isso. A gente não tem que enfrentar todo santo dia tribulações e cada dia, parece que em vez de diminuir, aumenta. A gente é atribulado o tempo todo. As tribulações, elas não acabam. Você resolve uma, chega outra. Mas quando você, mesmo sendo um vaso de barro, é isso que o texto está ensinando, você contém esse tesouro que foi dado por Deus através de Jesus Cristo, que é o Evangelho, você pode até ser atribulado, mas você não vive angustiado. É isso. Eu posso ser atribulado. Quando a gente tem o Espírito Santo, né, dentro de nós, mesmo quando chega a tribulação, eu não me angustio. Por que não me angustio? Porque eu tenho a presença de Deus na minha vida. E a presença de Deus na minha vida que faz toda a diferença. É um vaso frágil, é de barro, está sujeito a quebrar, mas ele contém o mais poderoso de todos os tesouros, que é o Evangelho. O poder de Deus revelado aos homens. Aleluia! Então ele está dizendo, você pode até ser atribulado, mas não angustiado. E é aí que eu disse, que a gente olha, tem pessoas que não conseguem viver isso. Meu irmão, escute o que eu vou dizer para você. Não desista, não desanime. Você precisa enfrentar as tribulações de cabeça erguida. Deus está com você. Você é um vaso fraco, mas Deus é forte. Eu sou um vaso fraco, mas Deus é forte. Então Ele está conosco e nós vamos vencer. Bendito seja o nome do Senhor. Mas Ele não para por aí.
Ele diz o seguinte, ó, em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados. Essa palavra perplexidade, ela denota o quê? Surpresa. Tem hora que acontece alguma coisa que você fica de boca aberta. Nossa, mas é verdade isso? Isso causa perplexidade, você fica surpreso. E a maioria dessas surpresas são negativas. A gente tem algumas surpresas positivas de vez em quando? Temos. Não vamos ser tão negativos, né? Mas a perplexidade, na maioria das vezes, são com as coisas ruins. É um filho que mata o pai, é o pai que mata o filho, é uma mãe, como eu vi esse dia para trás, eu fiquei, gente, não pode isso. Uma mãe matar o próprio filho, enfim, e criança. Isso causa perplexidade, espanto. Mas aqui o Paulo está dizendo que a gente pode até ser, em alguns momentos, ficar perplexos, mas nós não podemos ficar desanimados. Perplexos, mas não desanimados. Isso é de fundamental importância. E quem tem o Espírito Santo dentro da sua vida, não pode deixar que as tribulações lhe levem à angústia, que a perplexidade das coisas faça você ficar desanimado. E ele vai continuar mostrando. Eu não tenho tempo para mostrar todos os aspectos, mas aqui, ó, perseguidos, mas não desamparados. Está sendo perseguido, amigão? Mas você não está desamparado, porque você tem a proteção do Senhor. Deus te ampara. Abatidos, às vezes tem hora que a gente se abate, mas não estou destruído. Abatidos, mas não destruídos. Isso aqui é muito lindo. Perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Agora, veja, para concluir, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no vosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. E assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus Cristo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal, de maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Paulo está dizendo que enquanto obreiro do Senhor, ele está vivendo toda essa incerteza, toda essa insegurança e toda essa problemática, mas ela tem um propósito: fazer com que seja promovida a vida. Bendito seja o nome do Senhor. Então, queridos, o vaso é de barro, é fraco, mas ele contém a glória de Deus, e por isso ele é bom, por isso ele é forte, por isso ele é sadio, saudável, e pode se transformar em um grande instrumento. Pastor, mas o vaso quebrou. Se você está na mão do oleiro, ainda tem conserto. Porque a Bíblia conta a parábola do vaso que cai, que quebrou na mão do oleiro. Isso significa o seguinte, que você ainda não abandonou Deus. Você até falhou. O vaso trincou, e é possível às vezes quebrar na mão do oleiro? Que pode. Porque Deus não nos abandona assim de imediato. Tem gente que acha que errou, o diabo já toma conta e você já está perdido. Não, Jesus perdoa. Você só não tem conserto quando você sai das mãos dele. Mas se você errou e você falhou, deixa ele te moldar novamente. Às vezes dói, viu? Refazer o vaso, às vezes dói, usando aqui uma linguagem real. Ser moldado por Deus, às vezes dói. Mas vale a pena, porque você vai sair um vaso melhorado. É isso que eu quero deixar para você. Vamos orar. Pai querido, nós conhecemos as nossas fragilidades, conhecemos a nossa estrutura, não esquecemos que somos pó. Mas, como acabei de mostrar, o Senhor resolveu usar de bondade para com nós que somos vasos de barro, contendo-nos ou colocando em nós o Evangelho, que é tesouro na linguagem que acabei de usar. Pai querido, abençoe os meus irmãos.
me abençoa. Que nós possamos ser portadores de boas novas. Que o Evangelho possa mudar cada dia mais a nossa vida. E que nós possamos usá-lo para que outros também sejam alcançados. Venha abençoar meu irmão, venha abençoar minha irmã. Faça de cada um de nós instrumentos de bênção. Para a glória e louvor do Teu nome eu quero pedir, Pai. Molde-nos se for necessário. Refaça-nos se for necessário. Mas que nós não sejamos vasos, meu Senhor, Pai, que não consiga conter essa glória do Evangelho, esse tesouro que acabei de mencionar. Em nome de Jesus, que eu possa ser portador de boas novas e que o meu irmão de igual forma também. É o que eu te peço, eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. O tempo passou muito rápido e nós estamos terminando mais um programa Palavra de Fé. Espero que você seja abençoado, que o Espírito Santo possa traduzir de uma forma bem clara, não é? O Evangelho, a palavra que aqui é pregada, que você possa ser vaso de barro, na verdade, mas que você possa conter esse grande tesouro, que é o poder e o poder do Evangelho dentro de você, dentro de mim, dentro de todos nós. Quero me despedir, desejando as mais poderosas bênçãos do Senhor, que o Senhor possa lhe ajudar, que o Senhor possa te proteger, que a sua casa, que a sua vida esteja sob a tutela, sob a proteção do Senhor. Então, fiquem com Deus e até o próximo programa. Programa Palavra de Fé, um oferecimento Melani Produções, fotos, filmagens e álbuns de luxo.